E ainda vamos falar de Cruzeiro e Fluminense amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Diniz tem alguns parças como trunfo para esse jogo. Caio Jorge, o Fernando Diniz tem uma nova chance de trabalhar com o jogador de 22 anos. Para falar de Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem Cruzeiro e Fluminense no Rio de Janeiro. Vai ser o reencontro do Fernando Diniz com o seu ex-clube no Maracanã. Só que aqui no Cruzeiro ele também teve alguns reencontros, uns parças com quem ele já trabalhou. Faz uma semana que ele chegou. Grande Dinei. Prazer. Vamos pra cima. Aos poucos, Fernando Diniz tenta implantar seu estilo de jogo no Cruzeiro. Espera, achou! Até agora, em 2 partidas, 2 empates. Contra o Vasco, Diniz estava suspenso. E quem comandou o time foi o auxiliar Eduardo Barros. A gente tem muito que melhorar ainda com o professor Diniz. Agora a gente tem uns dias a mais para treinar, para tentar aprender ainda mais e tentar nos adaptar. No elenco cruzeirense, 3 jogadores já tinham trabalhado com o técnico. O zagueiro Zé Ivaldo, no Atlético Paranaense, em 2018. Não vai ser de um dia para o outro que nós vai encaixar no jeito de jogar, entendeu? Mas é treinamento. O lateral esquerdo Marlon esteve com o Diniz 2 vezes no Fluminense, em 2019 e 2022. A gente conversava quantas coisas mudaram na minha carreira, quantos altos e baixos eu tive. E hoje me considero um jogador mais maduro, mais experiente, mas com muita possibilidade de evolução ainda e querendo aprender muitas coisas. Caio Jorge foi quem mais se destacou sob o comando do treinador. Tá com confiança o Caio Jorge. No Santos, em 2021, o atacante participou diretamente de 8 gols em 17 jogos. Deu 3 assistências e mandou 5 bolas para a rede. Caio Jorge pro Santos! Com a boa fase, ele foi vendido, o que na época fez o técnico lamentar. O Caio Jorge é um jogador que foi contratado pela Juventus, todo mundo queria. É um jogador quase de exceção. Então ele faz falta para qualquer time aqui no Brasil. 3 anos depois de sofrer com a perda do Caio Jorge, o Fernando Diniz tem uma nova chance de trabalhar com o jogador de 22 anos. A expectativa é de resgatar o futebol que fez o atacante ser cobiçado por grandes clubes. E, curiosamente, ao ser perguntado sobre o Caio, o treinador usou as mesmas palavras do passado. O Caio, para mim, é um jogador de exceção. Eu vejo ele um jogador mais maduro, um jogador muito técnico, que eu tenho muita convicção que ele vai dar muita alegria para o torcedor do Cruzeiro. Balança a rede pela primeira vez. Agora brilha Caio Jorge. Ele pode recuperar o Caio Jorge, fazer o Caio Jorge o grande centroavante que foi no Santos. E acredito que vai conseguir. Como ele conseguiu fazer o Cano ser muito especial no Fluminense. Aí, Caio! Tá bom! Já foi! Uma contratação cercada de expectativas. Fernando Diniz promete dar uma nova cara ao Cruzeiro. Foi! Bora de notícias, quero começar falando sobre o Cruzeiro. Na manhã dessa quarta-feira, pouco antes de começar o programa, estava conversando por telefone com um dirigente da Raposa. E essa pessoa afirmou que tudo se encaminha para que Lucas Vidalba seja comprado em definitivo no fim da temporada. Zagueiro argentino emprestado pelo Argentino Júnior até o fim da temporada, empréstimo de $200 mil, a opção de compra de $400 mil ou pouco mais de R$2 milhões. O custo baixo, o profissionalismo do atleta e o talento, a boa condição, especialmente como zagueiro e lateral, são os fatores decisivos para que ele permaneça no clube. A decisão está praticamente tomada. O Cruzeiro pretende iniciar nos próximos dias as negociações com o Argentino Júnior para exercer a compra e ficar com o atleta para o ano que vem. Vidalba, que desde que chegou disputou 26 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência, se tornou titular recentemente e vai fazer parte desse processo de mudanças pequenas que existirão no elenco, de olho para responder até para se adequar às necessidades do técnico Fernando Diniz. Primeiro, Cabidão, Vidalba tendência a ficar. Nós discutimos e falávamos aqui da entrevista coletiva dele, mas o Nicola trazendo que existe uma avaliação bastante positiva dele, então... Bom custo-benefício, né? Se for por esses valores que o Nicoleta trouxe, né? A gente falou em $1 milhão, mas pelo que o Nicoleta falou, é 400... em algum lugar, 1 milhão, 400, Nicola corrigiu aí. $400 mil. Cara, pra pagar ontem, tá? Porque ele tem sido... O Vidalba, gente, ele é um zagueiro seguro pra você ter no seu grupo, cara. Ele é esse jogador e ele é versátil. Então ele tem esse diferencial. Ótimo ter no elenco, né?
excepcional ter ele no elenco, cara. Ele tirou a chance dele também, não deu trabalho pra ninguém, não tem conversinha. Cara de grupo, sossegado, dá conta do recado. Dele, né, no dia a dia, fala-se bem dele. Tem uma coisa que o Vidalba tem, cara, com relação ao Cruzeiro, é que ele tem um orgulho gigantesco de estar aqui. Ele fala muito disso, ele fala que, pô, tô num grande clube, no maior clube que eu já joguei na minha vida e tal. Isso é muito legal, cara. Isso parece que não. A gente, às vezes, menospreza a vontade do atleta ficar, mas isso conta muito. Claro que conta, ele vai se dedicar mais, ele vai preparar mais dentro e fora de campo, ele só tá mais concentrado. Um pouco ele é feio, né? No cabelo dele, igual o nosso colega aqui, o Vinícius Gris. Pode passar o telefone da doutora Elane que ela vai o Vidalba, você é feio, mas você é bom. Mas parece um pica-pau, né, cara? Parece um pica-pau mesmo. O Cabidão, ontem, ao vivo, acabou que no final do programa o Adroaldo trouxe a informação de que o Fernando Henrique, volante que estava treinando em separado, depois de um empréstimo, retorno, vai ser aproveitado, ou pelo menos observado, pelo Xará, Fernando Soca Diniz. Como é que você vê isso? Só pra constar que ele não pode jogar não, hein? Não. Só como é que você vê esse aproveitamento e essa recuperação de um atleta que estava treinando ali? Você acha que encaixa no modelo de jogo? É um jogador, pelo pouco que a gente viu, que pode ajudar o Cruzeiro? Não, sim, o Fernando... Ou é mais falta de opção? Não, vamos lá. A questão do Fernando Henrique, ele ficou marcado muito por algumas expulsões que ele teve também, né, ao longo da trajetória dele no Cruzeiro, né, inclusive algumas até com uma dose de maldade, na minha opinião. Foi uma só, não foi não? Mas porque foi meio por cima, assim, foi com essa memória, mas foi uma expulsão. E aí ele perdeu a grande oportunidade dele no clube, né. É um jogador que ele pode se encaixar sim, CJ, ele é um jogador técnico, é um jogador que tem muito dinamismo, é um jogador que tem força também, então ele pode se encaixar nesse time do Cruzeiro agora. Não é um atleta que o torcedor do Cruzeiro morre de amores, ou tem uma visão dele como um cara que poderia estar nesta fase agora do clube com a aquisição do Pedro Lourenço. Mas é um jogador sim que tem as suas virtudes, CJs, e ele tem que ser melhor avaliado com certeza, porque ele é um jogador que, se te derem oportunidade para ele e se ele tiver a cabeça no lugar, ele pode sim render bons frutos pro Cruzeiro. Lembrando, o que o Grice disse, que ele não está inscrito no Brasileiro, então não pode jogar. Porque já fechou a inscrição no Campeonato Brasileiro. Aí minha dúvida era... Eu acho que o Cruzeiro já fez as trocas todas, ele não pode inscrever. Minha dúvida era essa, na Sul-Americana. Já fechou no Campeonato Brasileiro. Já fechou, é meio forte. Ele não está inscrito no Brasileiro? Não, porque ele estava emprestado, né? Tava Vila Nova? Gente, com todo respeito, ficou 8 meses no Vila Nova de Goiás, jogou 5 jogos. Não tem a menor condição de ser aproveitado pelo Cruzeiro. Boa sorte pro Fernando Henrique na carreira. Foi cravando. Vai completar treino, ele é na posição mais concorrida do time hoje. É uma posição que mais tem jogador. Não conseguiu jogar lá atrás, antes desses reforços chegar, antes de chegar o Wallace, antes de chegar Matheus Henrique, enfim, não... Peralta, não vai jogar. Mas o Diniz recupera alguns atletas, hein? O Diniz tem um jeito diferente. Talvez vai que encaixa. Consegue adaptar ele ao modelo dele. A gente tem que esperar, pra ver, mas... Muito difícil, muito difícil. Mas é mais improvável mesmo. Olha só... Bora lá falar do Cruzeirão. Cruzeiro que ontem realizou uma atividade muito puxada, muito intensa. O Matheus Pereira, ele participou de boa parte do treinamento. Hoje deve treinar também e vamos ver, né, se o nome dele estará ou não na lista dos relacionados para o jogo de amanhã às 9h30 da noite contra a equipe do Fluminense. O Cruzeiro que precisa vencer, não tem outra conversa, tá? O Cruzeiro precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que vem aí do empate contra o Vasco da Gama em casa, precisa buscar pontos fora de casa. A Raposa, que hoje é a 8ª colocada aí na tabela de classificação com 43 pontos e não tem conversa. Ontem, o técnico Fernando Diniz realizou uma atividade muito puxada. Primeiro, a gente pôde acompanhar uma atividade técnica e depois, início aí do treinamento coletivo, aí a imprensa teve que se retirar. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito aí de jogadores que não treinaram ontem, mas devem estar relacionados para o jogo de amanhã. Ontem, o técnico Fernando Diniz comandou a atividade e muita gente perguntando a respeito de jogadores do Sub-20, né? Ontem, nenhum dos atletas do Sub-20 participou do treinamento porque eles estavam ainda em São Paulo, o Sub-20 do Cruzeiro, que foi vice-campeão brasileiro aí, e hoje 3 atletas devem fazer parte aí dos relacionados para a viagem. São eles
o Kaique Kenji, o Josepher e o Teves. Esses 3 atletas serão reintegrados aí ao elenco principal do Cruzeiro e o Fernando Diniz deve relacioná-los. Inclusive, vamos ver se o Cruzeiro vai informar a lista dos atletas relacionados para a viagem de logo mais, porque no último jogo contra o Vasco da Gama, o Cruzeiro não liberou a lista dos relacionados, mas vamos ver aí, creio que hoje a Raposa deve liberar. O Cruzeiro que inclusive treina agora pela manhã, os atletas vão almoçar na Toca da Raposa 2 e aí à tarde seguem viagem para o Rio de Janeiro, e o Cruzeiro aí que essa vitória é inegociável, como gosta de dizer o técnico Fernando Diniz. Vamos ver também em relação ao Matheus Pereira, porque ontem ele participou de parte da atividade, né, de boa parte da atividade. Veremos se hoje ele vai treinar normalmente e ser relacionado para essa partida de amanhã, que é muito importante para a Raposa. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.